Eu vou conversar aqui com Felipe Fortes, advogado tributarista, falando sobre essa nova etapa da desoneração da folha, um projeto que está avançando no Senado. Doutor Felipe, primeiramente, seja bem-vindo aqui à CBN. Excelente tarde, satisfação falar contigo. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. Doutor Felipe, primeiro, esse projeto ele já aconteceu, né, de desoneração da folha. Aí, no primeiro momento, o governo federal não queria o prosseguimento dessa desoneração e o Congresso resolveu demandar, né, com as suas próprias condições ali, o Congresso, o Senado, a Câmara Federal trabalhar sobre esse assunto. E o projeto tem avançado, não é, doutor Felipe? Como você visualiza esse cenário hoje? A possibilidade da aprovação do projeto ela é bastante real e quase que consumada, não é, doutor? Alexandre, num primeiro momento parecia que sim, tá? Mas hoje paira uma grande dúvida, que é justamente o que causou, né, todo esse imbróglio, né? Só para a gente recapitular rapidamente, em dezembro do ano passado, o Congresso Nacional prorrogou a CPRB até o final de 2027. Originalmente teria acabado em dezembro agora de 2023. E o governo não queria, porque é uma renúncia de receita muito grande, dentro de um contexto em que estava tentando equilibrar, né, as contas fiscais diante de vários gastos públicos assumidos. Houve essa prorrogação até 2027, a revelia do governo federal. O governo federal tentou revogar essa prorrogação logo semanas depois, por meio de uma medida provisória. Isso causou um conflito institucional muito grande. Essa medida provisória ela foi barrada no Congresso Nacional e, em seguida, o governo entrou com uma ação, né, diretamente lá no STF, suscitando a inconstitucionalidade dessa prorrogação, porque o Congresso não tinha demonstrado de onde que sairia o dinheiro para fazer frente a essa renúncia fiscal. Então, todo o problema foi causado por esse descompasso entre Congresso e presidência. E por que eu estou citando isso? Num primeiro momento, o STF suspendeu essa prorrogação, né, isso lá em abril, com efeitos imediatos, ou seja, do dia para a noite já não existia mais o regime de desoneração, as empresas passaram a estar obrigadas novamente a recolher a contribuição previdenciária sobre a folha de salários. Cerca de um mês depois, né, o governo e o Congresso conseguiram abrir um diálogo, chegaram a uma composição, né? O STF suspendeu os efeitos da sua decisão por 3 meses. Então, realmente, nesse primeiro momento, quando se chegou a um acordo de como que aconteceria o restabelecimento da folha, né, não seria de uma forma abrupta, como queria o presidente, e nem uma forma tão estendida como queria o Congresso, né? Ia ser uma forma gradual, começando a partir de 2025 com encerramento em 2027. Se chegou esse modelo, né, de extinção, apresentou esse projeto de lei, só que agora o governo ele está no mesmo problema que ele suscitou em relação ao Senado. Ele não consegue formar um caixa, né, para justificar essa desoneração. Então, desde maio, o governo tem tentado, medida atrás de medida, buscar novas economias fiscais para fazer frente a essa renúncia fiscal em razão da desoneração e não está conseguindo. Então, hoje é isso que tem atravancado a aprovação dessa lei. O mesmo problema que o governo suscitou para a lei do Congresso Nacional em dezembro, agora é o que ele tá passando. Doutor Felipe, e a gente tem aí, pelo menos no senso comum, de que quando você tem uma renúncia, quando o governo propõe uma renúncia, tem que se indicar uma outra fonte, né, de renda que faça frente a esta renúncia. E neste caso, qual seria o caminho para que o governo pudesse, de fato, estabelecer um caixa para que a desoneração ela possa prosseguir dessa forma gradativa, né, para que o projeto possa avançar? Qual seria o caminho para que o governo fizesse isso? Seria o corte de gastos? Qual seria a melhor solução nesse sentido? Alexandre, são dois os caminhos, né? E isso serve para qualquer tipo de pessoa que está tentando equilibrar o orçamento. Ou você gasta menos ou você ganha mais. O problema de gastar menos é que um percentual muito grande da arrecadação tributária, né? O tributo é a principal fonte de arrecadação do governo.
um valor imenso já é afetado, inclusive constitucionalmente, para pagar servidor público. Não tem como despedir servidor público. Em termos práticos, é praticamente impossível reduzir os gastos públicos. Então, não resta alternativa que não aumentar a arrecadação. Né? E com isso também, são duas alternativas. Ou você aumenta uma carga nominal de tributo, né? Então, por exemplo, hoje se paga 15% de imposto de renda, aumentaria para 18%, 19%, o que seria extremamente prejudicial, né? E algo que nem foi proposto, ou como vem tentando pelo governo e comendo pelas beiradas, né? Muda um pouco aqui, tira um benefício fiscal ali, né? Restringe compensações aqui, estimula os auditores fiscais a lavrarem mais autos de infração, né? Fica em cima do CARF, que é o Tribunal Administrativo, para que julguem os processos mais rápido. Um grande lobby, né, entre aspas, né, uma grande participação da União nesses julgamentos, tanto administrativos quanto judiciais, para que tenha resultados favoráveis, instituição de programas de pagamento incentivado para ver se devedores pagam. Então, são várias medidas que o governo tem tentado, né? Algumas esbarram no Congresso, outros não, para tentar fechar essa conta, mas ainda não conheceram. A tributação, né, das compras internacionais também, que foi bastante discutido um tempo atrás, tudo isso é para fechar o rombo criado por essa desoneração. E para se ganhar mais, a alternativa mais viável é onerar mais o contribuinte. É a alternativa mais simples, digamos assim, porém vai causar aí um desgaste muito grande, principalmente quando falamos de política na questão de popularidade do governo, né? Então, por isso também dessa resistência do governo ao projeto, é isso, doutor? Exatamente. E acaba sempre estourando do lado mais fraco da corda, né? Que já são os contribuintes, e desse lado mais fraco, o lado mais fraco ainda, né? Aumentar a tributação das empresas é muito difícil, porque há uma participação, há uma interferência, né? Uma oposição muito forte, porque são players econômicos muito relevantes, né? Então não tem como simplesmente aumentar a carga tributária da empresa, até mesmo porque isso corre o risco de parar a economia, prejudicar toda a economia, né? Então, onde que vai essa tributação? Acaba indo naquela que acaba desencadeando na pessoa física, né? Como, por exemplo, essa tributação dos importados, que até então já existia, né? Mas a Receita Federal fazia vista grossa, né? E agora foi dada uma nova modelagem com uma fiscalização mais intensiva. Perfeito, doutor. E aí, esse projeto ele está no Senado, é isso? E Isso. agora, qual é o mecanismo? Existe uma previsão de votação para esse projeto, para desoneração? E se o governo não conseguir, de fato, efetivar essas economias, esse aumento da arrecadação, o que pode acontecer na sequência? O projeto está travado, né, no Congresso Nacional, justamente em razão dessa questão dos gastos públicos. Isso é uma exigência constitucional, tá? Não é uma briga política que desencadeou isso, né? Desde que veio aquela emenda constitucional do teto de gastos lá no governo Temer, ainda se colocou essa exigência de que toda renúncia fiscal tem que ter a contrapartida, né, da demonstração de onde vai vir o dinheiro para fazer frente a isso. Então é isso que está travando, né? O STF, os 3 meses originários, né, que havia sido dado para que o governo e o Congresso Nacional chegassem a uma composição, já encerrou, tá? Aí agora o STF prorrogou novamente o prazo de suspensão dessa medida liminar, né, que retomou a CPRB. Então agora tem um prazo fatal até setembro de 2011, de 2024, 11 de setembro de 24 agora, desculpa, para que esse projeto seja aprovado. Tá? Caso não seja, aí a gente enxerga duas alternativas, né? Ou se busca uma nova prorrogação dessa medida liminar, né? O que quando chegar, né, setembro, se tiver uma composição entre Congresso e Presidência, eu acredito que possa acontecer e possa ser autorizado. Se não, a medida liminar do STF é reestabelecida e aí novamente a CPRB é imediatamente interrompida. Agora, tem havido uma harmonia, neste caso, pelo menos, doutor, entre os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, para que se busque aí essa saída? Aparentemente sim, né? Quando
lá atrás, quando houve, né, o ajustamento dessa ação, criou um grande mal-estar no primeiro momento, mas o passo seguinte realmente foi uma conversa aberta entre o Congresso e a Presidência da República, tanto que se chegaram a esse projeto de lei, e o Poder Judiciário, como ele é inerte, né, ele julga aquelas causas que são levadas para ele, a partir do momento que vêm os dois interessados e pedem em conjunto essa suspensão foi dada. Né? Acredito que o Poder Judiciário sabe as consequências econômicas de acabar, embora a CPRB seja danosa de um lado, né, você interromper esse regime de tributação abruptamente de uma hora para outra é igualmente danoso, porque há 18 setores da economia ali, setores grandes da economia, que correm o risco, inclusive, de fechar, de desequilibrar tudo, caso seja levado isso adiante. Então, eu acredito sim que tenha um ambiente de negociação em aberto. Mas ainda assim, a gente vê que tem restrições, né? Essa discussão envolve a CPRB tanto de empresas quanto de municípios, né? Esse projeto de lei, por exemplo, não abrange a parte dos municípios. A gente não sabe, então há um silêncio em relação a isso. Então não se sabe ainda o que vai acontecer, né? Existe esse ambiente de negociação, o projeto de lei está lá, está proposto, está pendente de ser votado, mas tem todos esses problemas orçamentários que eu fui citando desde o início da conversa. Então, em caso de interrupção desse projeto de uma forma abrupta, pode gerar aí também um desequilíbrio na nossa economia, questão do desemprego também, onerando esses setores novamente de forma brusca, doutor? Pode, com certeza, né? A CPRB, quando foi criada lá atrás, ela tinha uma dupla finalidade, né? Primeiro, era conseguir tributar empresas que tinham alto teor lucrativo com baixa mão de obra, né, que acabava criando um descompasso na Previdência, porque eles poderiam contribuir mais, e, por outro lado, estimular o emprego, né, desonerando a folha de salários. Então, hoje, você cortar essa tributação, né, e imediatamente já estabelecer 20% de uma folha de salário encarece demais, né, os custos de uma atividade econômica. Então, é possível sim que haja um cenário, né, de desemprego ou um cenário de demissões caso seja reestabelecida a CPRB abruptamente de um dia para o outro, como aconteceu lá em abril. E agora, esses setores da economia são setores muito importantes, né, por equilíbrio da nossa economia como um todo. Agora, essa oneração de uma forma brusca, ela também pode, de repente, resultar numa menor arrecadação, porque são setores que produzem muito, doutor. De repente, o governo acaba dando um tiro no pé com o que tange a arrecadação? Não, com certeza, né? Existe um limite para que as empresas, os contribuintes em geral, suportam a tributação, né? Quando esse limite é atingido, dali é só ladeira abaixo. Então, e você pensa, uma empresa grande, né? Quando prepara um orçamento do ano seguinte, ela não prepara em janeiro, fevereiro. Eles começam a pensar em orçamento agora nessa época do ano, junho, julho. Então, junho, julho, agosto se discute um orçamento que vai ser aplicado no ano seguinte, no ano inteiro. Então, isso com o quê? Com base em previsibilidade, em legislação, nos aspectos do seu negócio. Então, realmente, não dá para do dia para a noite você falar assim, olha, agora você não vai mais pagar a CPRB, né, num percentual aqui de 3, 4%. Agora você vai voltar para uma folha de salários que é 20%. Muda a base, muda o percentual. Né? Então, de alguma forma, e se isso causar um desequilíbrio para a empresa, não vai ter alternativa do que enxugar a folha de salário e, consequentemente, enxugar a tributação. E eu falo isso, né, doutor, também por conta de a gente entender a economia como uma engrenagem, né? Porque esse trabalhador que de repente está ali trabalhando, produzindo, ele também deixa de receber, deixa de consumir, e isso acaba causando esse efeito cascata, não é, doutor? Com certeza, né? Aumenta a demanda, cai preço, e aí bem isso, é um ciclo sem fim, né? Em algum momento se chega a um equilíbrio. Agora, esse equilíbrio, será que é igual ao que estava antes, né, de ter desencadeado todo esse imbróglio? Difícil saber, provavelmente não. E esses pentes finos que nós temos observado também, benefícios sociais, no INSS, essas situações que o governo tem proposto em relação a isso também, para tentar, de certa forma, gastar menos, para poder prover, né, esse projeto, para que esse projeto possa avançar também? Sim, não, com certeza. Algumas medidas são bem-vindas, né?
Então, por exemplo, você ter a noção exata de quantos benefícios são pagos e se todos aqueles benefícios ainda são efetivamente devidos, isso eu acho que é o básico, né? O governo não ter isso em mãos mostra até uma certa ineficiência. Então aí você tem até uma dupla finalidade, né? Você reequilibra o sistema previdenciário ao mesmo tempo que você gera uma economia fiscal. Mas já tem outros que o governo vem adotando que são bem problemáticos, né? Teve medidas tributárias, por exemplo, de limitar uma compensação de PIS/COFINS no âmbito da empresa. O governo fez isso por medida provisória, no dia seguinte ele já recolheu essa medida provisória de tão impopular que foi, né? Então, às vezes acerta, às vezes erra. Eu, na minha opinião, né, Felipe, eu acredito que o governo está totalmente perdido. Realmente, não tem mais de onde tirar dinheiro, não tem mais onde aumentar a arrecadação, né? Não sei, de fato, como que vão fazer para justificar essa prorrogação da CPRB até o final de 2027. Doutor Felipe Fortes, algo mais que o senhor gostaria de salientar aqui para o nosso ouvinte da CBN, que nós não temos falado aí durante a nossa entrevista? Alexandre, eu só espero que essa situação resolva em breve, viu? Lá em abril, quando veio essa decisão do STF, que foi bastante abrupta, foi de uma hora para outra, causou assim um transtorno enorme, né, que a gente vivenciou no dia a dia. Foi praticamente um mês aí só trabalhando em função disso, né? A gente sabe o quanto que isso é danoso para as empresas gerais e, consequentemente, para a economia, né? Então, eu espero que se resolva rápido e de uma forma razoável, né? Que fique bom para todo mundo, mas principalmente para a sociedade como um todo. Perfeito. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN. Foi uma satisfação conversar contigo. Em outras oportunidades, sem dúvida, estaremos aqui para falar mais, né, sobre esse projeto e sobre outras situações tributárias aí do nosso país. Muito obrigado. Obrigado novamente eu pelo convite. Fico à disposição.